Muito bem, então hoje nós vamos falar sobre prisão preventiva e prisão temporária, começando pela prisão preventiva. A prisão preventiva é uma prisão de natureza cautelar, ela é a prisão cautelar por excelência, base do estudo das prisões cautelares e base do estudo da liberdade processual também, sobre a qual a gente vai falar mais à frente. Então, a natureza jurídica da prisão preventiva é de prisão cautelar, de natureza cautelar. Não tem, portanto, a natureza de sanção, ela não é uma retribuição pelo crime, ela tem sempre uma finalidade que vai além do crime, é uma finalidade de manutenção do status quo do processo. Nós vamos falar sobre essas finalidades mais à frente. A prisão preventiva, de acordo com o artigo 311, na redação que foi dada pela Lei 13.964, ela não pode ser decretada de ofício pelo juiz, nem na investigação e nem durante o processo. Mas a prisão preventiva, ela pode ser pedida. E aí depende. Como ela pode ser decretada tanto durante a investigação como durante o processo, e aqui quando eu falo durante o processo, é durante o processo inteiro, inclusive a fase recursal, quem pode requerer a prisão vai variar conforme a fase da persecução. Então, durante a investigação, a autoridade policial pode representar pela prisão preventiva, coisa que ela já não pode mais quando já estiver em fase processual. Ainda na fase de investigação, a prisão pode ser requerida pelo Ministério Público, né? Porque o Ministério Público, afinal, também atua na investigação. Se for um inquérito, como já vimos, ele atua como fiscal ou ele atua investigando no caso dos procedimentos investigatórios criminais. O Ministério Público, além de poder fazer o pedido de prisão preventiva durante a fase de investigação, o Ministério Público também pode formular o pedido de prisão preventiva durante o processo. Durante o processo, não apenas o Ministério Público pode formular o pedido, mas também o querelante, se a ação for privada, ou o assistente de acusação, que é o caso da vítima que se habilita como assistente. Então, durante a investigação, quem pode formular o pedido é o Ministério Público ou a autoridade policial pode representar pela prisão preventiva, e durante o processo, o Ministério Público pode pedir, o querelante, no caso de ação privada, ou o assistente de acusação, no caso de ação pública, em que a vítima se habilita para tal. Em que casos cabe a prisão preventiva? Então, vamos primeiro distinguir duas questões relevantes. Uma coisa é os casos de cabimento, ou são os casos de cabimento, em outras palavras, os tipos penais em que é admitida a prisão preventiva. No entanto, o fato de ser admitida a prisão preventiva não significa que ela deva ser decretada. Então, uma coisa é nós conhecermos e definirmos os casos em que a prisão preventiva pode ser decretada, chamados casos de admissibilidade da prisão. Diante dos casos de admissibilidade, é preciso analisar se estão presentes os requisitos. Então, casos de admissibilidade são uma coisa e os requisitos para a prisão são outra coisa. Não é possível haver decretação da prisão preventiva havendo apenas os casos de admissibilidade sem os requisitos ou havendo apenas os requisitos sem os casos de admissibilidade. É preciso que haja tanto a admissibilidade como os requisitos. São considerados casos de admissibilidade da prisão preventiva aqueles que estão previstos no artigo 313 do Código de Processo Penal. Então diz lá o artigo 313 que é admitida a decretação da prisão preventiva no inciso 1, nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos.
Então, o primeiro caso é quando o crime tem uma pena máxima superior a 4 anos, desde que seja um crime doloso. Crimes culposos, portanto, não admitem prisão preventiva, e crimes dolosos, mesmo que dolosos, se a pena máxima for até 4 anos, inclusive 4 anos, também não cabe a prisão preventiva. O segundo caso de admissibilidade da prisão preventiva é o que está previsto no inciso 2 do artigo 313, que ocorre quando o sujeito seja investigado ou acusado, já vimos que cabe tanto na investigação como no processo, se o sujeito tiver sido condenado por um outro crime doloso, então ele está sendo investigado por um crime doloso, ou ele está sendo processado por um crime doloso, e ele já foi condenado anteriormente por um outro crime doloso, com sentença transitada em julgado, salvo a hipótese em que a pena já foi cumprida há mais de 5 anos, que aí, mesmo que ele já tenha sido condenado anteriormente, não cabe. Não é o caso de reincidência. As pessoas falam, mas então ele é reincidente. Não. Cuidado, porque para ser reincidente, o sujeito tem que ter uma segunda condenação transitada em julgado por um crime que ele cometeu depois de já ter sido condenado com trânsito em julgado por um crime anterior. Não é o caso. Aqui, a prisão preventiva é admitida para quem responde por um crime doloso, já tendo sido condenado anteriormente por um outro crime doloso com sentença transitada em julgado. O segundo fato ainda não foi julgado, então não se pode chamar o sujeito de reincidente. Terceiro caso em que se admite a prisão preventiva é quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, desde que a prisão sirva com a finalidade de garantir a execução de alguma medida protetiva de urgência. Obviamente, por isso é preciso que exista uma medida protetiva anterior que não foi e não vem sendo cumprida. Então, nesse caso aqui, a admissibilidade envolve não apenas a admissibilidade, mas também a finalidade cautelar, né, que é a finalidade de executar uma medida protetiva de urgência. Então, aqui não que fique claro, um crime de violência doméstica familiar apenas contra a mulher, né? É contra a mulher, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, tá? E, por fim, né, admite-se também a prisão preventiva quando, de acordo com o parágrafo 1º, houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando ela não fornece elementos para esclarecer a sua identidade. Mas, nesse caso, essa prisão deve ser encerrada tão logo o sujeito seja identificado. Tá? Então, ele tem que ser colocado em liberdade imediatamente após a identificação. Né? Então, ele é preso porque não tem identidade civil e não fornece elementos para ser identificado, e é imediatamente posto em liberdade tão logo a hipótese, né? Ou seja, a identificação seja realizada. A Lei 13.964 ainda acrescentou um parágrafo 2º ao artigo 313, estabelecendo que não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipar o cumprimento da pena. É uma disposição interessante, importa estabelecer que o juiz não pode antecipar o cumprimento da pena ao argumento de que o sujeito será preso preventivamente. Como também não pode a prisão preventiva ser uma decorrência imediata da investigação ou uma decorrência da apresentação ou do recebimento da denúncia. Então fica muito claro pelo parágrafo 2º do 313 que a prisão preventiva ela não pode ser um sucedâneo de pena ou
uma atitude, uma atividade imediata, né, uma consequência imediata da instauração da investigação, da apresentação da denúncia ou do recebimento da denúncia.